Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre substantivos, especificamente sobre gênero e número, tá? Como nós já comentamos antes das nossas férias, nós falamos muito sobre gramática, sobre adjetivos e a estrutura, de uma forma geral, da gramática no espanhol. Então, eu decidi, na aula de hoje, no decorrer das aulas, e focando com vocês em determinada classe gramatical. Então, para a aula de hoje é o substantivo. Lembrando que nós temos diversos tipos de substantivo. Os mais comuns que nós utilizamos em maior intensidade e frequência são os comuns e próprios. Lembrando que os comuns são aqueles que nós não precisamos escrever de letra maiúscula, né? Como, por exemplo, o estojo. Se eu falo estojo, você vai fazer referência lá na sua cabeça já a um modelo de, né, uma bolsinha com um zíper onde nós guardamos o lápis. A menos que eu especifique algo particular de determinado estojo que eu quero em específico. Por exemplo, um estojo de melancia, o meu estojinho de melancia. Depois, nós temos os substantivos próprios, que são aqueles pessoais, particulares, né? Escritos sempre de letras maiúsculas, como, por exemplo, o nome próprio, meu nome, Maria Luísa, não pode ser escrito de letra minúscula, o nome de uma cidade, de um país, que é algo próprio, característico daquela pessoa, daquela coisa, enfim. Depois nós temos o substantivo concreto. Por exemplo, essa agenda aqui, ela é algo concreto, eu posso pegar, eu posso tatear, porque ela é concreta, ela tá aqui. E nós temos também o substantivo abstrato, que são sentimentos, emoções, coisas que nós não podemos pegar, né? Enfim, nós só sentimos com a nossa emoção, com o nosso coração, nosso pensamento, enfim. Como, por exemplo, a alegria, a felicidade de estar aqui participando dessa aula de espanhol com vocês, né? Isso é algo abstrato, nós não podemos tocar, nós podemos apenas sentir. E dentro de tudo isso, nós temos os gêneros e os números, que devem estar concordando, sempre concordando, para que tenha uma estrutura correta de gramática. O que seria o gênero masculino e feminino? E o que seria o grau singular, número, perdão. O que seria o número singular e plural. Então, o gênero masculino, obviamente, vai terminar em o. Por exemplo, el sombrero, que é o chapéu, el bolígrafo, que é a caneta, né? Mas no caso, em espanhol, bolígrafo, ele termina com o, né? Temos algumas exceções, como por exemplo, a mão, né? La mano. Ela não vai concordar, por exemplo, não pode ser lo mano, né? Tem que ser la mano. La foto, la moto, la rádio. E o feminino normalmente termina em a. Casa, camisa, porta, mesa, tiza, com exceção de el problema, el mapa, o mapa, el tema, o tema, que são palavras terminadas com a, entretanto, que não são femininas. Exatamente como as palavras terminadas em o, que não são masculinas, né? Que é la mano, a mão é feminino, mas ela termina com o. Então, por isso que nós dizemos que são exceções. Número. Esse número, ele entra aí, o plural, né? As regrinhas do plural que nós já vimos em uma das nossas aulas anteriores. Que são as regrinhas do plural que nós vimos anteriormente. Como, por exemplo, as palavras que terminam em vogal, para a gente mudar o número, passar ela para o plural, nós acrescentamos apenas a letrinha S, como por exemplo, el pueblo,
que é o povo, nós acrescentamos o S, los pueblos. El coche, o carro, los coches, os carros. As palavras terminadas em consoantes, nós acrescentamos ES. Por exemplo, el profesor, los profesores, la habitación, las habitaciones. As palavras que terminam em S, elas não variam, né? Elas continuam normal. La crisis, las crises, né? E os casos especiais, que são as palavras terminadas em Z, que nós fazemos um câmbio, uma mudança, e trocamos o Z pelo C mais ES. Então, é assim que se forma o plural nos substantivos. Depois, outra coisinha que eu queria trazer para vocês, que nas frases, às vezes nós precisamos sempre estar utilizando e muitas das vezes nós não lembramos, não sabemos, enfim, mas isso é de uma aula básica de apresentação, de saudação, algumas expressões de cortesia, né? Porque nós precisamos ser corteses, nós precisamos ser educados com as pessoas, mostrar aquilo que nós temos de melhor com os nossos familiares. Agora que nós estamos nesse período de quarentena, ficando em casa, nós convivemos muito mais com os nossos familiares, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, e nós precisamos mostrar para eles que nós somos pessoas distintas, pessoas educadas, pessoas que sabem tratar bem as pessoas. Essas expressões de cortesia, elas servem para estreitar mais os nossos laços, né? Harmonizar as situações. Quando a gente voltar para a nossa sala de aula, nós precisamos demonstrar para os nossos colegas, para os nossos professores, para a nossa unidade escolar de uma forma geral, que nós somos pessoas educadas. Então, nós podemos utilizar algumas expressões de cortesia, como por exemplo, gracias, que é obrigado. Quando seu colega te empresta a caneta, me empresta tu bolígrafo, meu amigo? Sim, claro, estás aqui. Seu colega te emprestou a caneta dele, então você pode dizer, graças, meu amigo. Obrigada, meu amigo, muito obrigada, meu colega. Perdão, você às vezes está lá no intervalo, foi pegar seu lanche, aquela correria, você trombou com a sua colega. Perdoa, minha amiga, me perdoa, me desculpa, foi mal. E ela te desculpa, fica tudo bem. Lo siento, eu sinto muito por algo que eu te fiz. Ou quando alguém é muito amável com você, eres muy amable, gracias. Você é muito amável, obrigada. E as apresentações, né? Olá, eu me chamo Maria Luisa, muito gusto, enfim. Me gostaria de apresentar-lhe a meu amigo. Quando você tem um colega que você gostaria de apresentar para um amigo seu, mira, te apresento Lo Pedro. Olha, eu tô te apresentando o Pedro. Eres um amigo meu, ele é meu amigo. Enfim. Quisiera te apresentar mi padre. Quero te apresentar meu pai. Olá, que tal? Buenos dias, como estás? Coisas básicas que tornam o nosso dia e a nossa convivência com as pessoas bem mais agradável, tá bom? Eu vou deixar para vocês aí algumas atividadezinhas sobre essas expressões de cortesia, sobre os substantivos, sobre gênero, sobre número, enfim. Tá bom? Espero que vocês tenham assistido a aula até o final. E foi isso. Brigadão!